Oi, meus alunos, como estão? Muitas saudades? Eu, sim, estou com muita saudade de vocês. Então, bora lá para mais uma aulinha da professora Elisiane de português? Gente, sério, de verdade, né? Fiz essa aulinha aqui para vocês, estou tentando gravar e explicar o máximo possível para que fique bem claro para vocês. Mas sabe que a professora não é youtuber, né? Volto a enfatizar, não sou youtuber. A prof está só tentando auxiliar, ajudar vocês aí no entendimento dos conteúdos, dos textos, né? Espero que ajude bastante, ok? Vamos retomar um pouquinho a aula passada, então. Na aula passada, nós falamos de literatura, introdução à literatura, lembra? Que para a gente poder adentrar mais, entender os gêneros literários, né? Entender as obras da literatura, assim, até as épocas das literaturas, que é o que a gente vai estudar, né? As escolas literárias, nós precisamos ter o entendimento de o que é a literatura. Bom, o que a gente sabe é que a palavra lá feita com criatividade e originalidade é a nossa literatura, né? Sabemos também que essa literatura, ela é singular, né? Ou seja, única, feita como? Com o uso criativo da linguagem, a conotação e as metáforas. Ai, professora, não lembro o que é a conotação. Conotação, gente, lembrem assim, ó, é o sentido figurado, né? Não é o sentido linear. Lembra quando eu falei da verossimilhança lá na outra aula? Eu falei a verossimilhança interna e a externa, né? Eu falei um pouquinho disso. Aí falei que a interna, né, ela tem a ver com o quê? Com a ficção, com o mundo imaginário. E que a externa tem a ver com o real. Então, quando a gente fala da conotação, tem a ver com essa parte não real, tem a ver mais com essa parte da imaginação, né? Como, por exemplo, eu dei lá um conto de fadas chamado Peter Pan, né? E as metáforas, né, são algo que a gente quer falar, né, mas dizendo outras coisas. Então não é um sentido linear, não é um sentido real, é um sentido mais reflexivo, certo? A subjetividade, que tem esse sentido das metáforas, né? E sabemos também que essa literatura, ela não tem um compromisso absoluto com a realidade, justamente por causa da verossimilhança interna e externa. Lembrando também que ela se assemelha, por ser verossimilhança, tem a externa que se assemelha com o real. Mas ela não tem esse compromisso, vocês entendem isso? O compromisso dela não é com o real. Por isso que nós chamamos do belo, da arte, e por isso que também a palavra é a arte da literatura, ok? Belezinha? Outra coisa também que eu achei muito importante, que seria legal passar aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho mais da literatura, pode ser que esse vídeo fique um pouquinho maior, tá? Mas não tem problema, o importante é vocês entenderem bem. É que, por exemplo, quem quer fazer o direito lá mais tarde, ou alguém que vai fazer um concurso para direito, um vestibular para entrar no curso de direito, né? Aprende, ou é bom que vocês já entendam desde agora, que jurisprudência, ela vem lá da antiguidade grega. Ela vem, na verdade, vamos voltar aqui para não ficar escuro para vocês. Ela vem lá de uma obra, na verdade não é uma obra só, uma obra chamada Orestia, né? Que foi baseada em 3 livros e que ela trata-se de uma tragédia grega. E isso, gente, isso é literatura ocidental. Nós aprendemos isso como literatura ocidental lá do século 8 a.C. Professora, quanto você fala século 8, século 5? A gente fala isso, gente, porque a literatura que nós temos, as primeiras literaturas que nós temos, vêm desta época, tá? São as nossas primeiras literaturas. Porque nesta época era oral, vocês lembram disso? Com o passar do tempo que ela passou a ser escrita. Por isso, literato, escrita da literatura. Mas então, voltando à obra do Orestes, né, para vocês terem uma ideia de como ele começou na imaginação, como ele começou na literatura, para depois ir para o real. No primeiro livro lá de Orestes, né,
A mãe dele é um personagem, a mãe deste personagem, Orestes é o nome dele, na verdade, né? Ele trai o pai dele e mata o pai dele, com o tio dele, certo? No segundo livro, ele tem um impasse, a angústia de matar a mãe dele para poder honrar o pai, a morte do pai, né? E aí ele fica nessa dúvida, isso no segundo livro. O primeiro livro se baseia tudo nessa tragédia da morte do pai dele, feita pela mãe dele. O segundo livro se baseia nessa angústia dele, de matar ou não matar, mas como que eu vou matar o sangue do meu sangue, né? Enfim, no final ele acaba matando para honrar a morte do pai dele, né? Afinal, era o pai dele, né? E foi uma traição. E o terceiro livro, nós temos, digamos assim, um tribunal, né? Foi aí que surgiu a primeira jurisprudência do direito. Neste tribunal, nós temos o Apolo, que é um deus. Por isso que a gente fala da mitologia, que eu vou falar um pouquinho aqui depois. Só passar para vocês. Apolo fica, na verdade, defendendo Orestes, por causa da honra do pai, do homem, enfim. E também nós temos as ninfas. As ninfas são femininas, então elas vão defender o feminino. Como assim? Matou a mãe, né? Sangue do sangue dele, né? Isso é injusto, ele tem que pagar por isso. E por fim, nós temos a juíza, que é o juiz, né? Que é aquela que dá a sentença, digamos assim, que faz o juízo de valor daquilo, né? Se ele paga ou não paga, que é uma deusa também, que é a deusa Atenas. Então, só para vocês terem uma ideia da onde surge ali a ideia de jurisprudência, certo? Ok? Então, voltando aqui, gente, agora nós vamos, a gente entendendo um pouquinho dessa literatura, e eu espero que com isso eu traga para vocês um pouquinho de querer descobrir o que são essas obras, assim, aí nós vamos estar entrando na literatura mesmo, né? Nós vamos entrar agora nos gêneros literários, né? Ok? Vamos lá, então? Vem comigo lá! Vamos lá, acho que vocês não vão conseguir ver ainda. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Não, eu quero aumentar este aqui. Isso! Então, voltando à antiguidade grega, nós temos lá os gêneros. Como é que eles são classificados? Esta é uma divisão clássica. Clássica porque vem da antiguidade grega, vem lá dos tempos dos gregos, né? Como é que são divididos esses gêneros? Eles eram divididos em épico, lírico e dramático, ok? Só que hoje nós vamos adentrar mais no épico narrativo. Diz o seguinte aqui: no entanto, atualmente é preferível utilizar o termo narrativo, mas a gente ainda utiliza e tem obras ainda na atualidade de hoje que utilizam o épico narrativo. Tanto que vocês forem dar uma olhada nos livros didáticos de vocês, que vocês têm da escola, vocês vão ver que está na divisão aqui dos gêneros épico-narrativo. Certo, gente? Belezinha? Vamos lá, então. Não é o 2 ainda que eu quero. Eu quero voltar aqui. Aqui eu só ia falar um pouquinho, gente, das características, né? Deixa eu ver aqui. Do dramático, depois entra no lírico. O lírico é mais conhecido como poético, tá? Ele é construído em versos e possui um eu lírico. Um exemplo disso é o poema, tá? É um dos gêneros. Depois a gente vai estudar um por vez. Hoje nós vamos estudar o épico narrativo, tá? O dramático, ele não possui narrador, apenas diálogos e personagens. Seu objetivo principal é a encenação. O exemplo é o teatro. Também nós vamos estudar um por vez, tá bom? Vou voltar lá. Agora sim. Eu quero que vocês prestem atenção aqui nesses dois trechinhos que eu trouxe para vocês. Como a gente vai estudar o épico narrativo, a gente vai tirar umas conclusões no final. Eu tirei um trecho para vocês lá do canto primeiro dos Lusíadas, tá? Do livro Os Lusíadas, de Camões. Diz o seguinte: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Tapobrana.
Taprobana, desculpa, gente, em perigos e guerras esforçados. Mais do que prometia a força humana e entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. Gente, olha o que a gente pode perceber aqui nesse trecho. Nós percebemos que ele informa Ei, desculpa, gente, pelo, né? Deve ter sido o meu namorado que tá tentando lá disfarçar agora, né, com esse barulho. Então, vocês me desculpem por isso. Passaram ali ainda além da Taprobana. Enrolou a língua da prof aqui. Aqui ele informa uma área geográfica. Ele informa que tá dando informações da praia lusitana, por onde eles estão passando, né? Que é da ocidental praia lusitana, por mares de nunca antes navegados, passaram ainda além de uma ilha. Essa ilha, gente, fica hoje que nós chamamos de Sri Lanka, sabe? Então lá é uma ilha do Oceano Índico, onde fica essa ilha aqui. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Então aqui ele está falando o quê? Da conquista de um povo, da conquista, né, de uma terra, da conquista da terra lusitana, do povo lusitano. E entre gente remota edificaram. Edificaram quer dizer construíram, né? Novo reino, ou seja, da conquista, que tanto sublimaram, né? Que tanto era querido. Então ele fala de uma conquista que é um trecho inicial, é um começo, dá para perceber isso, né? E ele fala, então, dessa conquista de um povo, de um reino, ok? E aqui também nós temos um herói, porque toda conquista tem um herói. Então essa é uma característica o quê? Uma característica narrativa. Está narrando uma história, concordam comigo? Sim, está narrando uma história, beleza. Vamos agora para o outro trecho. O relógio de ouro de Machado de Assis. Agora contarei a história do relógio de ouro. Era um grande cronômetro, inteiramente novo, preso a uma elegante cadeia. Luiz Negreiros tinha muita razão em ficar boquiaberto. Quando viu o relógio em casa, um relógio que não era dele, nem podia ser de sua mulher. Seria ilusão dos seus olhos? Então, o que a gente pode perceber aqui, né? No que os dois trechos têm de semelhantes, né? Eles são semelhantes porque são narrativas. Aqui no Relógio de Ouro de Machado de Assis, que é da nossa literatura brasileira, aqui é a literatura portuguesa, tá, gente? Depois a gente vai estudar um pouquinho também o que é a literatura brasileira, o que é a literatura portuguesa, tá bom? Mas é só para vocês terem ideia que isso aqui é literatura. Literatura de qual gênero? Gênero épico-narrativo. Por quê? Porque narra uma história. Cada um do seu modo, do seu jeito, aqui narra a história da conquista de um povo, o povo lusitano, que seria o povo português, né? E aqui narra a história que ele conta de um valor de um relógio, que é uma literatura brasileira. Certo, gente? Ai, vocês me desculpem por esses equívocos, né? Mas é que, sabe como é que é a professora amadora em casa, tentando passar uma explicação, dá nisso. Então, certo? Belezinha? Entenderam aqui? Prossigamos. Então, quais as características que tem o gênero épico-narrativo, tá? O gênero épico-narrativo, então, ele é, digamos, constituído de quê? Narrador, enredo, personagens, espaço e tempo. Narrador, a voz que desenvolve a narrativa. Então, é quem está descrevendo a narrativa. Nesse narrador pode ser de primeira pessoa, que nós chamamos de narrador personagem, porque ele está como eu ali, ele está descrevendo ali, né? Está em primeira pessoa, eu vi aquilo acontecer, né? Ou terceira pessoa, que ele é apenas um observador. Quando está em terceira pessoa, percebem-se que ao longo da história, quer dizer que ele é um observador, certo? Então tem narrador personagem, primeira pessoa, e narrador terceira pessoa, observador. Beleza? Um enredo. Então, o enredo, gente, nada mais é do que os fatos que se desenvolvem ao longo da narrativa. É tudo aquilo que tem começo, meio e fim, que aqui eu chamei de introdução, desenvolvimento e conclusão.
Tem o início da história, tem o desenvolvimento da história e tem a conclusão dela, tem o fim dela, ok? E também personagens. Então, são todos os seres que participam da narrativa de alguma forma, ok? Espaço e tempo. Espaço e tempo nada mais é que a localização temporal ou geográfica, que nós vimos até lá nos Lusíadas de Camões, naquele primeiro canto ali, naquele trechinho do primeiro canto, que nós vimos uma localização que ele estava dando de uma ilha, né? Que essa ilha ficava no Oceano Índico. Então, é uma localização. E também, em algumas narrativas, nós temos o temporal, ok? Gente, dentro dessas características aqui, dentro do gênero narrativo, épico-narrativo, nós também temos umas subdivisões atuais desse gênero. Vamos ver quais são elas. Então, épico-narrativo nós temos o romance, né, que trata-se de uma narrativa longa, que apresenta enredo, elaborado e repleto de detalhes. Não podemos confundir com romantismo, não podemos confundir com romântico, livro romântico, certo, gente? Por quê, pessoal? Por que não podemos confundir? Porque aqui é um gênero o quê? Épico-narrativo. O que é o romantismo? É uma escola literária, a gente vai estudar isso mais tarde também, beleza? Novela, que é uma narrativa longa também, mas ainda menor que o romance, e é constituído em episódios. Então, a diferença de novela para o romance, ambos são narrativas longas, tá? Mas a diferença é que a novela é menor que o romance, né? E ela é constituída por episódios. O principal diferencial é o episódios, ok? O conto é uma pequena narrativa com fatos condensados, ok? A crônica é um texto pequeno, certo? Que trata fatos do cotidiano. Então, a diferença do conto para a crônica é que a crônica vai contar fatos do cotidiano. No vídeo passado, eu falei da crônica policial, lembram-se? E aí, dei para vocês a relação com o nosso real, com o nosso dia a dia, que é a violência, ok? A fábula narrativa curta possui um caráter moralizador ou educativo. Fábula, a gente normalmente aparece como personagem os animais, né? Como a formiga e a raposa e assim por diante. Mas o que a gente não pode atentar aqui, deixar de atentar aqui é o seguinte, que o gênero épico-narrativo sempre será ficcional. Ele vai ser uma ficção, pode ser voltado para o real ou não, ou o imaginário, ok? Até porque, gente, lá na mitologia nós temos os semideuses e os deuses. Lembra-se das características que eu falei logo lá no início, que eu expliquei para vocês? Certo? Então, nós temos como característica os semideuses e os deuses, que nós chamamos isso de poemas épicos também. Nós temos como característica o heroísmo, né? Porque o herói é aquele que é a conquista de um povo, a conquista de um território. Tanto que nós temos lá, como obras, nós temos a Ilíada, que a Ilíada é uma parte da Guerra de Troia, se eu não me engano, é o nono ano da Guerra de Troia, né? Que é o último ano da Guerra de Troia, certo? E que ela acontece através da guerra, né? Da guerra pela terra. E nós temos também a Odisseia, ambos de Homero, né? Que é o que se tem, digamos assim, que se tem informações de Homero até hoje. Outro dia eu explico melhor isso para vocês. Também nós temos como conquista de um povo Eneida de Virgílio, né? E também nós temos os Lusíadas, que eu dei informações para vocês aqui, que eu peguei um pequeno trecho, porque ele conta a história do povo lusitano, a conquista desse povo, a conquista do povo português. Através do quê? Em prosa. Isso tudo que eu tô falando para vocês é em prosa, mas é através do quê? Né? Tanto que vocês viram que tem versos ali, né? Através de versos, na verdade, sons da fonética, isso é literatura. As palavras, por isso que a gente fala da conotação e as metáforas, né? Certo, gente? Então, por hoje era isso. Até a próxima aula. Beijo para vocês. Espero que gostem.